Vamos aprender algo com a palavra de Deus agora, nesse momento, para a gente entender qual a importância de se pregar o Evangelho e qual é a atuação do Espírito Santo em nós. Vamos ler aqui a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 5, 42. E todos os dias, no templo, não era nos templos, só tinha um templo para o povo judeu, que era o templo que foi construído por Salomão, onde os judeus iam ali oferecer, dentro da velha aliança, os rituais sacrificiais, cerimoniais para Deus. Só tinha um templo, não é como hoje não, que o povo diz que cada espaçozinho que levantam é templo. Cada lugarzinho que alugam e botam o nome de igreja, diz que é templo. Só existia um templo, onde o povo judeu se dirigia a esse templo, para prestar seu culto a Deus, para adorarem a Deus, para buscarem uma vida de adoração a Deus nesse ambiente, nesse lugar que era o templo dos judeus. Hoje não, hoje você vê que há um bocado de lugar que chamam de templo, né? Há um bocado de espaço geográfico, construção, lugar físico, chamado igreja, instituição religiosa, que hoje são denominadas de templo, casa de Deus. Rapaz, isso aí, só vive nisso quem realmente não tem a iluminação da palavra de Deus. Só vive dentro desse caminho ilógico, tem nem lógica. É o templo de Deus ali, ó. É a casa de Deus. É o altar, é o lugar do altar, é o lugar sagrado, é o lugar santo. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, é preciso buscar o conhecimento da palavra de Deus, para não viver dentro dessas coisas ilógicas, sem lógica. Não, ali o cara vai ali numa esquina, aluga uma garagem, aluga um espaço, bota o nome lá, Igreja de Deus, faz o altar dele, o lugar separado dele, para o povo estar lá e ele aqui, no lugar separado que ele diz que é santo. E a partir daí ele vai dizer que aquilo ali, aquele ambiente é a casa de Deus. E vai cobrar do povo estar ali, buscar a Deus, ajudar ali, contribuir ali, servir ali, buscar a Deus ali, como se ali fosse um templo como o dos judeus. Eles pegam essa situação aqui, que o templo dos judeus lá em Israel era o lugar onde os judeus iam oferecer sua vida de sacrifício, de oferta, de trabalhos, de rituais, de cerimoniais a Deus. Mas isso era lá para os judeus. Isso foi uma aliança, foi um pacto, isso foi algo que Deus preparou para que os judeus praticassem, os judeus até realizassem o plano de Deus, que alcançaria não só os judeus, mas todos os povos de todas as nações, para encontrar a Deus, para estar em Deus, servindo, adorando na graça, na presença, no amor, na misericórdia de Deus. Não mais dentro de nenhum lugar, dentro de templo, através de ritual, sacrifício, cerimonial. Não mais por isso. Isso aqui foi estabelecido temporariamente, isso já findou. Não tem mais essa coisa de templo para encontrar a Deus. Não existe dentro da revelação do Evangelho, dentro daquilo que Deus revelou
por meio de Cristo, a verdade que liberta, que o homem precisa conhecer para ter o conhecimento do caminho para Deus, não é mais por templo, não é mais por sacrifício, não é mais por ritual, nem por coisa alguma dessa, irmãos. O Evangelho não leva a isso. Não convida ninguém a isso. O Evangelho não traz mais estas ordenanças. O Evangelho não pede isso, irmão. O Evangelho agora é o homem crer por fé e viver com entendimento naquilo que Cristo operou em nosso favor, naquilo que Cristo ensinou, mostrou e nos convida a seguir. O Evangelho não mostra e não leva, não orienta, não conduz, não pede, não obriga, não leva ninguém a viver dentro de nenhum ambiente, como templo, fazendo ritual, sacrifício, vivendo cerimonial, praticando, sendo devoto, sendo cumpridor de regra, de norma. O Evangelho não pede isso. E eu quero falar aqui para você sobre a importância, não é, do chamado de Deus para aqueles que Ele chamou para alcançar a graça dele. Essa graça é através de Jesus. E Deus agora, Ele operou uma grande obra para que a humanidade viesse encontrar salvação. Deus, Ele executa uma grande obra em favor da humanidade. E agora Deus nos convida, nos chama, nos capacita, nos vocaciona, depois de crer nessa obra, para que a gente possa estar divulgando essa obra, anunciando essa obra, levando essa obra ao conhecimento das pessoas, fazendo essa obra ser conhecida do mundo, levando a informação dessa obra para que todos conheçam e vejam o amor de Deus na manifestação dessa obra. Essa obra é Cristo, o que Deus, através de Cristo, operou em favor da humanidade, para que a humanidade encontre o caminho para Deus, a remissão dos pecados, o cancelamento da culpa, da dívida do pecado, a justificação para que possam estar diante de Deus inocente da sua culpa, absolvido da condenação, santificado da impureza do pecado. Tudo isso o homem só encontra na obra que Deus executou para que isso fosse possível ao homem. E nós temos que divulgar essa obra, irmão. E o Espírito está em nós. Não é para que a gente venha pular, correr, viver culto de movimento, de sobrenatural dentro de nenhum ambiente chamado igreja. O Espírito está em nós, não é para viver o movimento emocionalístico, se embriagar, estar possesso, manifestado dentro de um ambiente, gritando, fazendo coisas sem nexo, vivendo dentro de uma vida fanática, histérica, de uma vida mística, de uma vida dentro de uma manifestação de emoção, sem entendimento, para dizer que é o poder de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não nos usa para isso, irmão. Ele não usa ninguém para estar dentro de nenhum ambiente, fazendo meninice, vivendo movimentos vãs. Olha para que é que o Espírito Santo de Deus nos usa, nos reveste, nos capacita, nos vocaciona. Vem cá, vamos ler aqui a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo
e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, o Evangelho. Eles foram cheios do Espírito Santo, não foi para correr, pular, marchar e falar língua estranha não, irmão. Para estar dentro de um ambiente, vivendo ali aquela manifestação, aquele histerismo, aquela situação que diz que é cheio de poder entre quatro paredes, sem lógica nenhuma, entre si. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo para pregarem o Evangelho. Nós precisamos de revestimento. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo em nós, nos capacitando para essa obra. Não é para estar dentro de igreja falando língua estranha, correndo, pulando, rodando, caindo, se embolando no chão, vivendo um movimento possesso, manifestado, histérico, o povo tudo desequilibrado, sem noção, embriagado, sem entendimento, vivendo um bocado de coisa em nome de Deus. Meninice. Meninice. Esse movimento que chamam de pentecostal não tem nada a ver com as escrituras. Esse movimento que chamam de pentecostal não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não é doutrina de Cristo. Isso é movimentos vãs que o homem cria na sua teologia. Eles criam esses movimentos, essas ideias, essas instruções, essas doutrinas, para levar o povo a se perder. O Espírito de Deus não cria ninguém, não leva ninguém a viver esse movimento pentecostal que está aí. O Espírito Santo de Deus está em nós, nos enche de ousadia da sua graça, é para pregar o Evangelho. Ele nos capacita com sabedoria, com inteligência, com entendimento, com ousadia, para pregar o Evangelho. Não é para estar gritando, não é para estar embolando, não é para estar cirandando, não é para estar cortando laço, não, esse movimento pentecostal é um movimento do inferno, é uma doutrina anátema, tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja de Cristo, nós, que hoje somos a igreja presente, mas essa igreja de Cristo, lá atrás, no período apostólico, nunca viveram isso. Nunca viveram isso. Bom dia, senhor. Nunca. Esse movimento é vã, irmão. Esse movimento que o povo vive hoje. E isso levou o povo a se embriagar, perdendo a noção, perdendo o entendimento. O povo hoje busca esses movimentos que chamam de pentecostal. Esses pastores que não têm compromisso com o Evangelho, dentro dessas muitas igrejas que são sinagoga de Satanás, está a serviço das trevas, criando um movimento, doutrina, para tirar o povo da fé, para tirar o povo do conhecimento de Cristo, para tirar o povo do entendimento de Deus. Isso é uma praga, essa ideia, essa doutrina pentecostal. Esse movimento pentecostalista, onde o povo hoje pode prestar atenção que dentro desse movimento o povo não quer saber de Bíblia não, irmão. O povo quer saber de visão, de revelação, de manifestação de poder. O povo quer sentir, quer se emocionar, quer gritar, quer pular, quer rodar, quer se embolar no chão, quer sair dançando um com o outro, cortando o laço. Esse movimento pentecostal é uma investida de Satanás para tirar do povo o entendimento da verdade, para levar o povo a se embriagar, a viver um desequilíbrio mental, a viver cheio de emoção, sem entendimento, sem razão. Então, o Espírito Santo, ele não está usando ninguém para essas coisas não, irmão.
Olha para que é que o Espírito Santo nos usa. E foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos, capítulo 3, capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. Os apóstolos diante de uma ameaça. Os apóstolos diante de uma situação que estavam ali impedindo eles de pregar o evangelho pelas autoridades religiosas judaicas. Os apóstolos se viram dentro de uma pressão agora, sendo impedidos a pregar o evangelho. E eles, nesse momento, eles oram a Deus. Aonde estavam ali reunidos. Eles oram a Deus. E olha o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi para eles começar a pular, gritar, marchar, falar o reteté, o pra, o tititi. Não foi para viver essa meninice. Eles foram cheios do Espírito Santo. E olha o que aconteceu depois que foram cheios do Espírito Santo. E anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo para anunciar com ousadia a palavra de Deus diante da proibição, da perseguição e do perigo que eles estavam sofrendo, ameaçado pela liderança dos religiosos de Israel, a cúpula, a hierarquia eclesiástica, os líderes religiosos da religião judaica, tentaram impedir, e com ameaça, para impedir os apóstolos de pregar o evangelho. Mas eles não se intimidaram, porque foram cheios do Espírito Santo. Não foi para pular, correr, gritar, marchar e cortar laço dentro de igreja e estar fazendo barulho com o nome de língua estranha. Foi para pregar o evangelho diante da situação. É para isso que o Espírito Santo, ele nos reveste. É para isso que nós precisamos do revestimento do poder. E olha o que diz aqui Atos dos Apóstolos. No capítulo 5, dentro do mesmo contexto, no versículo 41 e 42. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de ter sido julgado digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. Não foi por nenhuma igreja ou instituição. Eles ficaram alegres, se sentiram dignos de sofrer, de padecer pelo nome de Jesus. Versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não deixavam de anunciar e ensinar sobre Jesus Cristo. Eles continuaram pregando o evangelho, anunciando Jesus, ensinando o povo a verdade do evangelho. Eles se sentiram alegres. Eles se sentiram dignos de sofrer, de padecer por Jesus Cristo, pelo evangelho, pregando o evangelho. Eles não se gloriavam em igreja, instituição. Eles não entregaram sua vida para viver uma vida de fidelidade, fazendo juramento a nenhuma igreja, instituição, amando de nenhum pastor, nem papa, nem padre. Como eu coloquei um vídeo aqui de um pastor formando na mente do povo um conceito maldito, tirando o povo da fidelidade e do amor a Cristo e levando o povo a se gloriar nas suas igrejas, na instituição. De nada, senhor Gustavo. Na instituição. E esse pastor, ele estava convidando o povo a dedicar-se, a entregar a vida, a jurar fidelidade, a amar. Não era Cristo pelo evangelho, não era em causa do evangelho, não era pelo amor a Cristo.
Esse pastor estava convidando o povo a se entregar, a amar, a jurar fidelidade, a se dedicar, a guerrear, a defender. Não era a verdade, os valores e os princípios do Evangelho em amor a Cristo. Era a igreja, irmão. Instituição, ministério religioso evangélico. Olha no que é que o povo está sendo formado. Olha o que é que esses muitos líderes dessas instituições estão fazendo na mente do povo, cauterizando, alienando, deixando o povo escravo e dependente da instituição, de vida religiosa, de prática de obra religiosa. Isso é muito sério. Então, os apóstolos aqui, dentro desse contexto, eles foram cheios do Espírito Santo, mas não foi para viver esse reteté, esse prá, esse movimento anátema que o povo vive hoje dentro das igrejas, com o nome de movimento pentecostal, de poder de Deus. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Eles receberam o revestimento para anunciar a Cristo, para levar ao mundo o conhecimento, a informação da obra de Deus que foi realizada em favor da humanidade, para proporcionar para a humanidade salvação. É para isso que o Espírito Santo nos reveste. Não é para estar dentro de ambiente restrito entre si, vivendo meninice, vivendo a banalização do nome de Deus, vivendo paganismo, embriagados, possessos, manifestados, cheio de emocionalismo, vivendo esse movimento que chamam de pentecostal, dizendo que é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus. É não. Isso é uma ação diabólica. Esse movimento pentecostal é uma desgraça no meio do povo de Deus. Esse movimento pentecostal tirou do povo o equilíbrio, a razão, levou o povo a se embriagar, o povo saiu da sobriedade, saiu da razão, do entendimento da palavra. E agora, eles não buscam mais a Deus dentro do conhecimento, do entendimento da palavra. Esse povo, dentro desse movimento pentecostal, buscam a Deus, entre aspas, dentro dos movimentos, pelos profetas, pelos os homens que dizem que está tendo visão, revelação. Dentro dos movimentos que eles querem ver o poder, o mistério acontecer. Eles não estão mais dedicados, eles não têm mais paciência, não suportam. Eles não têm mais motivação de ir para um ambiente para sentar com equilíbrio, com razão, estando mais atento a ouvir, para ouvir a instrução da palavra. Eles não suportam isso, porque isso para eles é frio, não tem poder. Eles querem emoção, eles querem grito, eles querem pulo, eles querem marcha, eles querem reteté, eles querem pregador que diga que está vendo anjo, que Deus revelou, que Deus está dando visão, que Deus está determinando. Eles querem viver esse movimento maldito em nome de movimento pentecostal, em nome de movimento de poder de Deus, que não é nada disso, isso é maldição. Esse movimento pentecostal é um movimento do inferno, irmão. A Bíblia não traz nada sobre isso. Os apóstolos não pregaram, não viveram nada disso que hoje vive com esse nome de pentecostal. O Espírito Santo nunca levou ninguém a estar pulando, gritando, berrando, caindo, fazendo movimento e chamando a atenção do povo, escandalizando. Movimentos escandalosos em nome de Deus. Os apóstolos aqui, nesse contexto que eu li, de Atos 4 e Atos 5, eles foram cheios do Espírito Santo para continuar pregando o Evangelho em meio à ameaça, à perseguição que eles estavam passando. E eles não deixaram de anunciar e de pregar o Evangelho nas casas e no templo. Não era nos templos, no templo. Pode ir, irmão. É premier, né? Lá em cima, no templo. Então quero que vocês entendam que diante dessa situação, nós temos que buscar isso em Deus, irmãos. Nós temos que buscar o revestimento. Nós temos que buscar a ousadia para estar divulgando e propagando a obra de Deus, o Evangelho de Cristo. O que é que o povo hoje está sendo orientado e ensinado? Venha receber o Espírito Santo.
venha receber o batismo. Para quê? Que batismo é esse que eles falam? Que Espírito Santo é esse que eles chamam o povo para receber? O Espírito de Deus não. Os apóstolos nunca chamaram ninguém para receber Espírito Santo. Os apóstolos nunca chamaram ninguém para ser batizado no Espírito Santo. Isso é uma heresia. É um conceito que o homem coloca pela sua teologia do inferno, pelas suas doutrinas de demônios, pelos seus conceitos, aonde eles entendem que é de Deus. Cuidado, irmão. Sai desse movimento. Eu mesmo, muitas vezes, participei disso, porque eu era menino. Eu não tinha o conhecimento da verdade. Mas quando eu passei a buscar o conhecimento da verdade, passei a crescer no conhecimento e na graça, eu deixei de ser menino. E não mais pratiquei, nem vivi, nem me submeti a esses movimentos. Porque agora, eu não sou mais menino levado por esses ventos de doutrina, por esses movimentos anátema. Eu estava, às vezes, nesses movimentos, e alguém dizia, venha receber o Espírito Santo, você que não é batizado ainda. E eu sendo batizado, assim que me converti a Cristo, achava que não era batizado. Por quê? Porque os pastores dizem que você só é batizado quando fala em língua. O batismo do Espírito Santo é quando nós cremos com o arrependimento em Jesus. É um só batismo, não tem dois. É um só Espírito, e esse batismo é pelo Espírito Santo. Quando você se converte a Jesus. Não é quando você vai ali para o pastor orar por tu e ser batizado. E a partir daí, eu comecei a analisar as Escrituras e eu não via isso que esses homens ensinavam dentro das Escrituras. Sabe por que eu me afastei do sistema religioso evangélico? Eu me afastei. Eu saí do meio do sistema. Eu não sou mais propriedade nem negócio do sistema religioso evangélico. Sabe por que eu me afastei do sistema religioso evangélico, com suas regras, com suas normas, com suas determinações, como se fossem valores e princípios para uma vida com Deus? Sabe por que eu me afastei? Porque a partir do momento que eu comecei a examinar as Escrituras, aprender de Cristo, eu não vi Jesus ordenando, determinando, nem instruindo ninguém a viver isso que o sistema leva o povo a viver. A praticar isso, a estar submisso dentro disso que o sistema impõe para o povo. Eu não vi Jesus trazendo isso para mim. Como eu sou discípulo de Cristo, eu não vou seguir a nenhum sistema religioso na direção, no governo da autoridade e o domínio de nenhum líder. Como eu sou discípulo de Jesus, eu vou seguir a Cristo. E a partir daí, eu saí do meio do sistema e voltei minha vida com devoção para ser devoto e praticante a Cristo pela palavra dele. Não há um sistema dentro das regras, das normas e das obrigações. Eu me converti a Jesus. Porque eu conheci Jesus, conheci a verdade que é Jesus, o que ele ensinou. E a partir daí, a minha vida foi liberta da escravidão, do domínio que o sistema determinava para mim. Como se eu fosse propriedade, dependente, necessitado do sistema para a minha vida com Deus. Quando eu conheci a verdade, meu irmão, aí eu digo, não me submeto mais a isso. Eu não posso servir a dois senhores, ou Cristo ou o sistema. Ninguém pode servir dois senhores. O sistema religioso, seja ele qual for, evangélico, católico, espírita, é um senhor na vida do povo que está lá dentro. Por quê? O povo está sendo dominado no governo do homem dentro do sistema. Em Cristo, você é governado pelo governo de Deus. E ninguém pode servir a Deus dentro do sistema. O sistema, ele é levado, orientado para o povo viver regras e normas que são preceitos de homens e não de Deus. O Evangelho, ele leva as pessoas a viver os princípios, as regras e os valores de Deus, que são para nós revelados pelo nosso conhecimento pelo Evangelho. Ninguém pode servir a Cristo e ao sistema. Quem está no sistema pode até dizer que é de Jesus, está servindo a Deus. Só que a verdade não é essa, não procede.
Porque quem está no sistema está sob o governo do homem. Quem está em Cristo está sob o governo de Deus. Examine o que você está vivendo e praticando e crendo. Qual é a tua devoção? Qual é a tua vida de regra de fé e prática? É dentro da submissão a Cristo pela palavra dele ou dentro da submissão às obras, ao sistema de igreja pela determinação do homem? Então que Deus abençoe vocês, que vocês meditem nisso que vocês ouviram agora, estejam mais atentos a ouvir, analise o conteúdo de tudo que é levado para você. Toda informação que é levada para você como se fosse de Deus, analise o conteúdo da informação. Se não for o Evangelho de Cristo, essa informação não é de Deus, e quem está trazendo para você essa informação também não é de Deus. Que Deus abençoe e que você seja prudente, esteja mais atento a ouvir, para analisar, julgar, entender a verdade de Deus pelo princípio revelado de Deus em Cristo. Amém?